nosso Senhor Jesus Cristo? Amém, igreja? Você pode se assentar por um minuto. Abra sua Bíblia. Em Lucas. Lucas, capítulo 3, versos 21. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O que nós, irmãos, aprendemos com esse texto da palavra de Deus? O povo se rende, o povo reconhece a necessidade de ser batizado. Porque o batismo, irmãos, ele testifica do nosso crer em Jesus. O batismo, ele testifica que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O batismo, ele traz a evidência aos olhos daqueles que estão vendo. Quantos estão olhando para cá nessa noite? A vocês. O batismo traz aos olhos daqueles que estão vendo que esses irmãos agora não vivem mais para si, mas vivem para Deus. Aos 30 anos, Jesus foi batizado. Após o povo se render e compreender que havia necessidade de ser batizado, Jesus traz uma mensagem, do qual eu li para você, dizendo exatamente o seguinte, queridos: vocês não estão sozinhos. Eu também me comprometo em estar com vocês. Por isso Jesus foi e desceu as águas, não porque havia em Jesus a necessidade de nascer de novo, porque Ele é a vida soberana, mas para que a igreja aprendesse, para que aqueles que assim tomaram como obediência a essa palavra, não se sentissem sozinhos. Ele desce as águas com todos aqueles que também desceram naquele dia. Para encerrar, após essa atitude, após esse cumprimento de promessa, os céus respondeu a toda a terra. Os céus e o próprio Deus respondeu a essa aliança. Olha o que o texto nos diz: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Querido, Deus se alegra daqueles que se comprometem com Ele, se compromete com os propósitos que Ele instituiu. Deus se alegra com aqueles que rompem com situações, questões, religiosidade, e tomam um propósito do qual a palavra nos ensina: Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Vinde após mim, pois estarei sempre convosco. Esta foi a atitude desses irmãos e irmãs que vão descer as águas hoje.
não foram forçados, não foram espremidos e apertados por alguém para se tornar e descer as águas. Não. O Espírito de Deus testificou em cada coração. E por livre e espontânea vontade, entenderam que o nascer de novo é após o batismo que o próprio Jesus instituiu. Por isso, igreja, é uma noite de celebração, é uma noite de festa, é uma noite no qual o céu se reúne para glorificar e exaltar, porque nessa igreja nós temos frutos para Deus, para a glória de Deus. Amém? Você possa aplaudir o Senhor, o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré, a quem nos comprou por um bom preço. Vamos ao batismo. Primeiro candidato. Perguntei para a Natália, que está sendo esse momento para você emocionante. Nascer de novo, queridos, é completamente novo. Que Deus possa acrescentar sobre a tua vida, Natália. Que o Senhor Jesus possa te orientar, abençoar, fortalecer. Sobre você venham os dons, o batismo do Espírito Santo, através de Jesus. Natália, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. Diante da tua confissão de fé, minha irmã, diante da igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Jonathan, crê no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, meu irmão? Creio. Diante da tua confissão de fé, diante da igreja, Jonathan, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba de Deus. Eu já chorei, amados, lá na sala, orando com esses meninos, porque ninguém forçou eles. João, ele diz que necessita e deseja viver para Cristo. Viver para Cristo, queridos, é proposta dos céus.
onde honra não só Deus, mas honra os pais e as mães. Alessandra, Elília, esse menino será um homem de Deus. João, crer no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, querido? Sim. Diante da tua confissão de fé, meu filho, diante da igreja e de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja todo cheio da graça do Senhor, em nome de Jesus. Ela está dizendo para o Senhor o quanto ela está feliz. E quer que eu transmita a vocês, amados. Ela faz parte agora daqueles que estão sendo gerados nos céus. E tudo que nós precisamos é responder aquilo que Jesus nos pergunta. E nessa noite, Juliana, eu quero perguntar para vocês diante da igreja e diante de Deus: crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim, creio. Diante da tua confissão de fé, minha irmã, e diante da igreja, diante de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Seja cheio da graça de Deus. Amado, eu pergunto sempre aqui, que esse momento, e como eu gostaria de ter um microfone bem próximo para gravar a resposta deles. Adílio diz, é uma aliança com Deus. A palavra diz que esse momento é o momento da nova aliança em Cristo Jesus. Esse jovem, ele não esperou o segundo convite, ele não esperou o segundo apelo. Ele se rendeu e disse: pastor, eu quero nascer para Deus. Por isso, Adílio, eu quero perguntar a você, filho, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Creio. Adílio, diante da sua confissão de fé, filho, diante da igreja de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Seja cheio da graça do Senhor. Irmãos, após o último encontro com Deus, revisão de vida, essa mulher nasceu totalmente para o Senhor. Foi liberta de todos os seus vícios para a glória de Deus. Milagre instantâneo, porque ela disse para o Senhor: dessa forma eu não posso te servir. Transforme-me, Senhor. E Deus atendeu o seu pedido. Amém, Regina? Amém. Regina, diante da igreja, diante de Deus, diante dos céus, eu quero te perguntar: crê em Jesus Cristo como seu único Salvador? Creio. Diante da tua confissão de fé, minha irmã, diante de Deus e da igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja
cheia da graça do Senhor. Esse momento para você, João. Mudança totalmente na minha vida, pastor. Para Deus. Aleluias. Crê, João, em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Creio. Diante da tua confissão de fé, meu irmão, diante da igreja de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Seja cheio da graça do Senhor. Cleito, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. Diante da tua confissão de fé, meu irmão, diante da igreja, como ministro da palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Cheio da graça do Senhor. Olha a foto, cheio da graça. Acena lá, dá um tchau pra ele. Esse momento para você, Gilson. Amado seja Deus. Que momento especial, pastor, na minha vida. Que momento único, nascendo para Deus. É isso que Deus espera, Júlio César. Então, diante disso, Júlio César, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Diante da tua confissão de fé, meu irmão, diante da igreja de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Seja cheio da graça de Deus. Ele só é pequeno, irmãos, mas tem idade suficiente. Quando viu os irmãos propondo em descer as águas e nascer para Deus, correndo na mãe, ele pediu: mãe, eu também quero, já tomei a minha decisão. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Seu nome completo. Como está sendo esse momento para você, Jean? Como está sendo esse momento para você, Jean? Uma vida nova. Eu quero, pastor, descer as águas. Eu quero confessar a minha fé diante dos olhos dos homens e diante da igreja. Então, Júlio César, Jean, crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim. Diante da tua confissão de fé, Jean, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Seja cheio da graça do Senhor. Dá um tchau para ele.
Momento único, pastor. Edivânia, crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Diante da tua confissão de fé, diante da igreja de Deus, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Seja cheia da graça do Senhor. Como é esse momento para você? Só Deus sabe, e alguns irmãos, da luta dessa irmã para estar aqui hoje. Porque Satanás achou que tinha ganhado, mas perdeu. O mundo achou que ela estava formatada, sem retorno para Deus, para o mundo. E Deus a resgatou para a glória do Senhor. Por isso, esse momento, irmãos, é desse jeito aqui, olha. Presta atenção. O que é esse momento para você, Lidiane? Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidada assim. Louvado seja Deus! Lidiane, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. Diante da tua confissão de fé, minha irmã, diante da igreja de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quer dar um aceno para a igreja? Pode acenar. O seu nome completo? Lorilena. Fica esse momento para você, Lorilena. Querido, quando o mundo nos despreza, Deus nos exalta. E quando o mundo não nos valoriza, Deus nos torna príncipe e princesa. Lorilena, crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, filha? Diante da tua confissão de fé, minha irmã, diante da igreja de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, quantos jovens que desejam andar com Deus. E esse é o propósito dessa igreja. Manuel, esse é o propósito da primeira igreja batista em sua vida, em ajudar você a andar com Deus. E esse é o primeiro passo, minha irmã. Crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Diante da tua confissão de fé, diante da igreja de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Seja cheia da graça do Senhor.
essa família, querido, é a sua família, pode olhar para eles. Sem palavras, irmãos. Geisiane, crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, diante da tua confissão de fé, diante de Deus, nós te batizamos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Pastor Will, que não era batizado? Não. O Will que tomou um banho de piscina. E isto não é batismo. O batismo traz transformação e arrependimento. O batismo traz proposta de vida, transformação. O batismo, amado, expressa uma mensagem ao mundo totalmente nova. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi essa a confissão do Wilke nessa semana. E ele me disse: pastor, eu quero descer as águas, porque agora eu sei o quanto é necessário nascer de novo. Por favor, me batize de novo. E querido, diante desse pedido, aqui está o Wilke, chorando, porque ele sabe que o Senhor é Senhor da vida dele. Jesus é Salvador. E a partir de hoje, Wilke, há uma proposta dos céus sobre a sua vida. Há uma proposta para que você se torne um homem segundo a vontade de Deus. Por isto, o que eu te pergunto nesta noite, querido: crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. A sua vida é totalmente de Deus? Sim. Então, diante da igreja e de Deus, Wilker, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Receba a graça do Senhor. Você pode se colocar em pé, igreja. Que a graça do nosso bom Deus, aquele que é Senhor da nossa vida, da sua vida, possa permanecer sobre você, e que todos os dias da nossa vida possamos apresentar frutos de arrependimento ao nosso Deus, e que o Senhor possa acrescentar a essa igreja homens e mulheres arrependidos e que desejam viver para a glória de Deus. No nome de Jesus, esta é a bênção que eu deixo a vocês. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém.